minhas quarenteners! Como vão vocês? Para aliviar o tédio dessa quarentena, vamos ao terceiro vídeo do nosso Março Feminino, onde temos vídeos sobre livros que falam sobre temáticas femininas e livros que falam sobre temáticas femininas escritos por mulheres. Bem, os dois vídeos anteriores foram mais com história geral, mais autores de fora do Brasil. Agora nós vamos dar início aos autores brasileiros com um autor que é muito fofo. O Paulo Rezzutti, com Mulheres do Brasil, a história não contada. Bem, vamos lá. Para quem está chegando agora no canal, ou para quem não conhece o autor, o Paulo ele é arquiteto de formação e ele, desde 2010, se dedica a pesquisas históricas de história do Brasil. Primeiro em torno da figura da Marquesa de Santos e depois em torno das figuras de Dom Pedro I, Dona Leopoldina e, atualmente, Dom Pedro II. Ou seja, ele estuda a história do Brasil imperial. Esse livro é basicamente um livro que fala não só sobre história do Brasil Império, mas sobre mulheres no Brasil em um âmbito geral. É um manual sobre as mulheres do Brasil e essa história das mulheres do Brasil. Vamos lá. É um livro cronológico em que ele vai começar na colonização do Brasil, nos primeiros contatos índio-português, até mais ou menos, se eu não me engano, parece que é os dias atuais. Então, vamos aí. Ele fala sobre as Índias, só que é um outro olhar sobre as Índias, colocando a Índia como um ser humano de uma cultura distinta à cultura europeia que despertou desejos nos europeus. E aí ele vai falar da Catarina Paraguaçu, ele vai falar de outras Índias que contribuíram, de certa forma, nessa época da conquista e que são mencionadas nos relatos. Ele vai falar também, quando ele começa a falar sobre as escravizadas, sobre escravizadas como a Dandara, a Teresa de Benguela, que também se engajaram na luta da resistência contra a escravidão feita pelos escravizados. E também ele vai falar sobre como era toda essa questão religiosa na colônia, que também envolvia a mulher, o recolhimento colonial, as mulheres em ordens religiosas. Tem também, diversas questões sobre Santo Ofício e tal, onde ele vai falar sobre as visitas inquisitoriais na Bahia, por exemplo, porque tem um caso envolvendo mulheres, que é um caso de sodomia, né, entre mulheres. Ele vai falar sobre as mulheres do período imperial, que aí ele fala sobre a Carlota Joaquina, que ele tenta lançar um novo olhar sobre essa Carlota Joaquina, que sempre é vista como a rainha devassa pela historiografia brasileira. E aí ele fala sobre a Leopoldina, que também é vista como uma mártir, né? Ele tem uma obra sobre a Leopoldina e ele dedica um pequeno trecho da obra para Leopoldina. Tem também a Marquesa de Santos, que é uma especialidade do Paulo, né? Falar sobre ela. Tem a Eufrásia Teixeira Leite, a Maria Quitéria, a Maria Graham, a Maria Filipa, a própria Princesa Isabel. E aí é uma coisa que eu adorei no livro, que ele faz um paralelo entre a Isabel e a Dilma para mostrar de uma forma muito didática o machismo presente no cotidiano das mulheres no Brasil e também como uma forma de diminuir a mulher. Ele vai falar mais sobre as mulheres, muitas vezes sobre as mulheres do Centro-Sul, principalmente quando ele está ali falando no século XX, quando o livro chega na parte do século XX, porque é onde o autor está situado geograficamente. Então é onde ele tem acesso aos arquivos e tal. E aí ele vai falar sobre as feministas, ele vai falar sobre mulheres transgressoras, mulheres criminosas. E, principalmente, ele vai falar sobre a Leila Diniz, que chocou a sociedade conservadora na época.
exibindo a sua gravidez publicamente. E ele também vai falar sobre as questões de identidade de gênero e mulheres trans no livro. E é uma coisa muito legal. Que ele engloba muitas vezes, ele engloba a mulher trans, esse paralelo das mulheres, que muitas vezes muitos coletivos excluem a mulher trans. Ok, pessoas, lembrando que sempre se cuidem, passa o álcool em gel, lava a mão, ao primeiro sinal de gripe não se aperreie, observe, caso piore, procure um médico, ok? Fique em casa, crianças, a nossa vida é muito importante. Nesses tempos de pandemia, leia um bom livro, assistam a Netflix, a novelinha mexicana. E é isso aí, pessoas. Até o próximo vídeo. Tchau!